Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando um novo ciclo de vídeos aqui no canal, especificamente falando sobre CAM, manufatura assistida por computador. Muitos estudantes, de minhas turmas vêm pedindo para que a gente faça vídeos, falando sobre esse contexto, falando sobre, a lógica por trás desse ciclo operacional. Então a gente vai estar iniciando, esse novo ciclo de vídeos. Para quem já segue o nosso ciclo de vídeos na parte de CNC, parte de comando numérico computadorizado, o que acontece? O CNC e o CAM, a gente, principalmente levando para o lado industrial, nesse caso especificamente a parte de usinagem, essas tecnologias são utilizadas aí para diversos fins, e no nosso caso a gente vai estar tratando especificamente a parte de usinagem. Essas tecnologias elas se conversam, levando em consideração que o CAM, você consegue gerar um código NC que consequentemente deve ser aplicado a uma máquina CNC, um torno CNC, um centro de usinagem, uma fresadora CNC, enfim, visando que ela execute as operações. Então, o CAM ele surgiu com uma necessidade bem interessante, que é o seguinte: com o passar do tempo, principalmente aí, passada a década de 80, a complexidade das peças a serem usinadas foram aumentando de forma muito drástica. Então, o que acontece com o ciclo de programação manual, inserção de dados manuais numa máquina CNC, levando em consideração, exemplo, um torno CNC, o qual você vai ter deslocamentos além dos eixos, ou um centro de usinagem que você vai ter ali deslocamento em 3 eixos, centros de usinagem com 4 eixos, fazem com que você tenha perfis a serem gerados, levando em consideração a usinagem de forma mais complexas. Então faz com que o ciclo de programação se torne muito complexo. Então o CAM ele acaba ajudando muito nisso, então ele tem uma tendência a facilitar ali o ciclo de usinagem. Por quê? Qual é a lógica ali por trás do CAM? No CAM a gente está falando de executar o desenho da peça, então você vai ter o desenho ali da peça, e com base no desenho da peça, você vai poder gerar uma sequência de fabricação para ela. E essa sequência de fabricação, coloca aqui fabricação, essa sequência de fabricação, só relembrando, aí para quem já me acompanha aí há bastante tempo aí no canal, esse software que eu utilizo para desenhar, ele não coloca acento. Então, tá aí Fabricacal, então não ache que estou escrevendo errado, é referente aí ao aplicativo. Bom, então você tem esse ciclo de fabricação, e desse ciclo de fabricação você vai ter ali o código NC. Então vou colocar aqui código. Então, com base nesse código, esse código ele vai ser enviado. E aí essa questão do envio pode ocorrer de várias formas. Pode ser por meio de chip, pode ser por meio de transferência Wi-Fi, pode ser por meio de cabo, cabo de dados. Então, enfim, tem várias formas aí para você estar enviando. Então, com base no código, você vai ter lá o envio para a máquina. Vou colocar aqui CNC. E aí, com base nessa execução, aí você tem a possibilidade lá do ciclo ser executado. Inclusive, tem alguns tipos de execução com base aí no CAM, da manufatura assistida por computador, que a usinagem é tão complexa que o número de dados a serem enviados é muito grande. Então, é comum também ocorrer um ciclo de fabricação online, ou seja, o código sendo gerado ali de forma direta ali pelo software, no caso do computador, linkado ali à máquina CNC. Então também isso aí não é uma coisa incomum, que a máquina ela não venha suportar aquele número de dados ali, então acaba fazendo com que se tenha uma execução ali online. Existem vários softwares de CAM, a gente utilizava muito aqui no canal, principalmente para mostrar algumas simulações, de forma avulsa, o Mastercam, o Mastercam da Ascongraph. A gente tem uma licença de uma versão antiga, e a gente ainda utiliza muito ele, é um software muito bom, mas aí muitos estudantes pediram para estar utilizando o software do Inventor,
né, já que existe a licença educacional para ele, a licença que a gente utiliza, a licença educacional. Né, eu vou deixar o link aí na descrição, embora seja bem... Hoje em dia o que acontece, né? Antigamente era mais fácil, né? Você fazia o cadastro e com base na instituição de ensino que você atua e consegue, né, baixar o software, né? Só que agora você tem que estar cadastrado, né, de fato ali na instituição. Então, se você não é cadastrado, lá no site tem lá um descritivo, né, mostrando lá o que é que você tem que fazer lá com a instituição para poder, né, ser cadastrado, né? E aí no caso desse software, né, vou até deixar aqui ele destacado aqui, que no caso aí eu invento, né, da Autodesk. Esse software ele é um software de desenho, né, um software de desenho 3D, que desse desenho 3D você consegue fazer aí modelamentos 2D, né, tanto de peças planificadas como de montagem, né. Ele tem uma série de aplicativos, né, de extensões na verdade, e uma das extensões é o CAM, né, dá para ver aqui pequenininho. O CAM que você tem que baixar também por fora, a versão compatível com o teu software Inventor, né? Então você tem que baixar primeiro o software Inventor e depois a extensão do CAM para ele, que nesse caso é chamado de HSM. Né? Utiliza aqui a versão 2017, né? Que consegue rodar aqui no meu PC. E aí no caso é essa aí que a gente vai estar utilizando, né? Essa versão aí para a simulação, né? O nosso objetivo não vai ser focar tanto no software, né? A gente vai, obviamente, com base nos tutoriais que a gente for executando, né, a gente vai mostrando ali os parâmetros que a gente está utilizando ali do software, mas o nosso grande objetivo é mostrar essa parte da lógica, né? Da lógica por trás aí dessa execução. Por quê? Né? Muita gente acaba achando que o CAM é uma forma bem simplificada, né? Você faz o desenho e está tudo pronto ali para a usinagem CNC. Só que entre o desenho e a execução final existe, né, esse ciclo aqui que leva em consideração ali a fabricação especificamente, vai estar ligado ali ao CNC, mas como é que você vai gerar a fabricação ali de indicação do desenho, ou seja, todos os parâmetros de execução. Por quê? Tem um detalhe muito importante que é, você vai parametrizar teu software, né? Tu vai parametrizar ferramentas, né? Execução do desenho, fixação, de acordo com aquilo que tu tem na tua máquina, né? na oficina. Né? Então, exemplo, se eu for utilizar a biblioteca, né? Eu vou até abrir aqui a versão aqui do CAM. Se tu for utilizar, né, ali na biblioteca, né? Vou colocar aqui setup, só para a gente poder dar uma olhada. Se tu for utilizar na biblioteca do software, né, você vai encontrar uma série de ferramentas. Né? Aqui ele só fez uma indicação aqui gráfica dos eixos, né? Tá aqui X, Y e Z. A gente não fez nenhum desenho, mas aqui é só para mostrar essa questão aí da biblioteca. Né? Então, se você vai utilizar, né, no que diz respeito aí a ferramentas, né? Obviamente você vai ter que utilizar ferramentas, mas no caso especificamente quando você for fazer essa execução ela vai estar ligada, obviamente, ali aquilo que tu tem disponível, né, para a tua fabricação, né? Como eu tinha comentado, deixa eu só selecionar aqui essa parte aqui do software, né? Essa parte aqui é o grande detalhe, que é a parte aqui do pós-processador. Nessa parte do pós-processador, onde vai ser executado, né? Onde vai ser gerado ali as linhas de comando do programa, né? Onde vai ser executadas essas linhas de comando. E aí, com base nesse ciclo, deixa eu voltar aqui um pouco aqui na questão dos eixos. Quando se fala dos eixos especificamente, dá um zoom aqui, né? Aqui no caso X, Y e Z, esses eixos aí eles vão ser a referência ali para a tua execução. Né? Então, quando você for gerar o desenho, fabricar, executar, né, o desenho ali de fato, são características que você tem que ficar atento. Né? Se vai ser uma execução no torno CNC, se vai ser uma execução ali no centro de usinagem, se vai ter mais de 3 eixos. Né? Porque essa base aqui vai ser a linha de referência, né? A linha de referência para a peça que você vai estar fabricando. Né? Exemplo, se você tem uma peça, né? Vamos supor que seja uma peça plana,
né, você vai executar ali no centro de usinagem, né? Até coloquei, normalmente aqui o topo é o Z, né? Mas vou deixar assim mesmo, só para a gente ter a referência. Então, exemplo, vamos supor que você vai executar essa peça, o que acontece? Cada ciclo que for ser executado, exemplo, vamos supor que seja um furo, esse furo que vai ser executado, a ferramenta, assim como no programa comum, né, para execução CNC, essa ferramenta, quando for ser gerado esse ciclo de operação aqui no software, tudo isso tem que ser muito bem elaborado, levando em consideração o físico, né, ou seja, o real que tu tem ali de máquina disponível, para que o processo ele possa ficar de forma fidedigna. Porque se você fizer um exemplo, né, entre aspas, aí, uma programação aleatória e não seja fiel ali ao que tu tem disponível, você vai ter provavelmente problemas ali na hora da usinagem, né? Você vai ter um programa que vai estar, uma simulação, né, que vai estar mostrando ali um ciclo operacional ok, mas quando for para a prática, né, for executar a peça ali, você não vai conseguir executar, né? Então aí volta essa questão aí da referência, né, da necessidade aí da ferramenta, né, de você poder, né, executar ali a ferramenta, né, utilizar as ferramentas ali de uma forma ideal, né, de uma forma ideal, ou seja, que seja ali operacional ali para o teu ciclo, né, senão você vai acabar tendo problemas ali na hora da execução. Bom, né, para o vídeo não ficar tão extenso, já que é um vídeo de introdução, né, vou só mostrar rapidamente essa questão das ferramentas, né. Exemplo, vamos supor que eu queira executar aqui um faceamento, né. Vou clicar aqui em face. Observa que ele traz aqui, né, uma referência aqui sobre as ferramentas, né. Eu cliquei ali naquela referência das ferramentas, lembrando que quando a gente for fazer a simulação a gente vai mostrar aí o passo a passo, né. E aqui a gente tem uma biblioteca vasta de ferramentas, né. Que no caso você tem a indicação de todas as ferramentas que estão ali disponíveis. Então aqui na biblioteca tem são várias ferramentas, né? Ou seja, muito vasto, né, essa biblioteca. Só que acontece, né, muito provavelmente quando você for utilizar, né, a tua ferramenta, a ferramenta de execução, algumas ferramentas você não vai encontrar aqui, né? Então ela te dá uma importante possibilidade que é de você criar, né, as suas ferramentas, né? Vou colocar aqui. Você vem aqui, ó, tem aqui nova ferramenta. E aqui você tem a possibilidade de estar criando a ferramenta que você vai utilizar, ou seja, criar uma biblioteca ali para que você possa ter exatamente as ferramentas que você vai executar, inclusive, né, levando em consideração o posicionamento delas na máquina CNC. Por exemplo, essa ferramenta aqui qualquer, né, se você observar, ela está vindo aqui com a referência, né, ferramenta 1, né, trazendo aqui as referências também de corretores de ferramenta que possam estar associados ali com base na máquina que tu está utilizando, né, levando em consideração ali o tipo de comando, né, vai ser FANUC, Siemens, enfim, né. Então aí é um detalhe importantíssimo aí para o ciclo, tá bom? Então é isso, né? Fica aí de introdução, né, com alguns conceitos iniciais, e no próximo vídeo a gente já entra aí com a parte de desenho e operação, né? A gente vai tentar fazer essa ação levando em consideração operações, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!